Olá, Gionistas, sejam bem-vindos a esta aula. Nós vamos tratar agora sobre como desinstalar o QGIS. Embora as aulas de instalação você precise saber bastante sobre o seu PC, sobre a sua máquina, o seu Mac, nós vamos dar nesta aula orientações que podem ser muito úteis para você fazer o trabalho de desinstalar corretamente, uma desinstalação limpa, uma desinstalação completa do seu QGIS. Existe a desinstalação padrão, mas a desinstalação completa é necessária vez por outra, principalmente quando você vê que já misturou muitas versões e precisa renovar o seu QGIS. Antes de fazer a sua desinstalação, faça backups dos seus projetos. Faça backups de tudo. Esta mensagem está sendo colocada agora no início da aula, mas as pastas que você vai apagar, você vai ver no restante desta aula. Portanto, os projetos que você fizer no QGIS devem, por exigência, se você quer fazer backup, estar em outros locais que não nessas pastas que nós vamos apagar e você verá agora. Bom, nós vamos fazer a desinstalação do QGIS. Então, para isso, nosso objetivo aqui é apresentar, pessoal, as pastas críticas, as pastas mais críticas e identificar o que está por trás dessas pastas, por que elas são tão importantes e assim a gente não deixa nada para trás. A diferença também entre vários sistemas. Isso é importante, é básico para um operador, um analista, uma pessoa que trabalha com SIG. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos olhar rapidamente aqui é essa tabela que eu preparei para que você visse algumas coisas. Se você notar, eu vou marcar aqui agora as pastas mais importantes. E note que a primeira delas é a instalação principal do QGIS. Onde ocorre? Ela ocorre por padrão no Windows, no C2./Program Files, que é a mesma coisa de arquivos de programas, se no seu estiver em português. E o que é importante notar aqui? Se ele for instalado em outra unidade, ele não virá assim, ele virá a unidade D, por exemplo, e uma pasta. Nós vamos ver isso aqui, eu vou te mostrar. Mas, por padrão, vai ser em C2.QGIS. Note que as pastas padrões também dos outros sistemas estão aqui, né? Você vai ter no macOS, ele vai ser instalado em aplicativos, e ele vai aparecer como aplicativos. Mas você tem que explorar o conteúdo porque cada aplicativo no Mac é uma pasta, né? Então, quanto às configurações de usuários, você está aqui no QGIS. Onde fica essa pasta de personalização? Você já a tem aqui, olha, logo no início, perfis de usuário, abrir pasta de perfil de usuário. Aqui você tem onde fica os seus profiles, né? Quer dizer, os arquivos de perfis. Bom, voltando aqui para a nossa aula, o que nós temos então é esta pasta agora de perfis. Essa parte aqui é um comando que você colocando no browser de arquivos, né, de files, isso é, no navegador de arquivos, você vai parar naquela pasta que eu mostrei para você. Então, aqui nós temos a pasta de configuração de usuário, tá bom? Aqui nós temos as pastas padrões, né, tanto no Mac como no Linux.
Tem os plugins personalizados. Agora, note que tudo aqui está dentro desta pasta QGIS. Lembre-se disso. QGIS, certo? Esse aqui é uma pasta diferente, é do sistema, né? Mas aqui já no Mac você tem o QGIS, certo? E também no Linux. No caso desta pasta de banco de dados, também você tem a pasta QGIS. Portanto, se você deletar esta pasta QGIS, você apaga todas as configurações, que são esses 4 tipos aqui. Configurações de usuário, né, perfil de usuário, plugins personalizados. Se você tiver criado um plugin, ele está funcional e ele está nessa pasta, se você apagar essa pasta, você perde o plugin. Se ele não é baixado do repositório normalmente, ou se você não tem em outra pasta. E aqui o histórico e log são arquivos temporários, é outra coisa, mas o QGIS armazena, no caso do Windows, na pasta temporária do próprio Windows, seus arquivos. Vamos ver essas pastas agora. Aqui eu tenho uma pasta em que eu fiz uma instalação do QGIS para ilustrar esta aula sobre como você instala o QGIS em outra unidade. Veja que aqui eu estou usando a unidade E do meu computador, criei uma pasta chamada QGIS Installation, né? E eu poderia ser qualquer nome aqui que você criasse, eu poderia ser até no raiz aqui, mas não é bom. O ideal é uma pasta, e dentro dessa pasta eu instalei o QGIS. Está aqui a instalação do QGIS. Mas se eu abrir esse, aqui eu tenho o QGIS que é de outra pasta, que é a pasta padrão. E ele está onde? Nessa pasta padrão do QGIS aqui, olha, QGIS, arquivos de programas ou Program Files. E aqui eu tenho as versões do QGIS instalado. Essa que está aberta aqui agora, é o QGIS 3.4.5, Bratislava. Então, a pasta dele é essa aqui, 3.4.5. Ele está em Program Files, Program Files, /QGIS, essa instalação, esse que está aberto aqui agora. Os atalhos de cada versão ficam aqui na área de trabalho. Todas elas. Olha, ele instala aqui os atalhos. Tá bom? 3.45.4, 40.4 e tal. E aqui eu tenho essa versão aqui. Eu vou abrir essa pasta. Elas têm atalhos, só tem atalhos. Quer dizer, aqui não está a instalação do QGIS. Aqui estão atalhos que vão para as instalações do QGIS. Então, se eu clicar aqui no atalho para o QGIS, e no meu sistema aqui, que é o Windows 11 atualizado, ele já mostra qual pasta que está e qual é o arquivo. Olha aí para você ver. O arquivo está aí, local. Qual arquivo? O arquivo é o QGIS, -LTR, -QT6, -bin. E ele está em qual unidade? Unidade E na pasta QGIS Installation, que eu criei. Se eu clicar com o botão direito e pedir para abrir local, ele vai parar exatamente nesse arquivo, que é o arquivo, esse é o arquivo que abre o QGIS, certo? Então, essa instalação aqui eu fiz em outra unidade, na unidade E, mas poderia ser aquelas da unidade C. Então, eu tenho 4 versões instaladas, tá bom? Agora, vamos para a pasta, as pastas que nos interessam, né? De profiles, né? Esta pasta, ela fica no seu usuário, olha só aqui, no Windows, fica em seu usuário, o arquivo, a unidade de sistemas, users, e no caso o meu usuário, Hilton,
E aí vem logo depois essa pasta que geralmente fica oculta no seu computador. Você pode deixar ela visível, mas ela fica oculta. E aqui dentro você tem o QGIS. Se a gente subir aqui alguns níveis, a gente vai ver onde estamos. Ó, nós estamos aqui nessa pasta Roaming, e agora a gente entra aqui no QGIS. Tudo que está dentro dessa pasta, ela tem as configurações de usuário, como eu disse para você, como eu já mostrei para você. E os plugins personalizados também estão aqui dentro. Você entra aqui em QGIS, Profiles, QGIS 3, Profiles. Nós vamos em Default. E agora nós temos aqui o Python. E aqui nós temos os plugins. Veja que aqui você tem os plugins que eu já instalei. Tem o LFTools, o mais importante de todos os plugins, juntamente com... Aqui está faltando alguns que eu ainda não instalei, porque, como por exemplo, o Geocar, GeoIncra também já está aqui, olha, Geocar também está aqui. Plugins como o plugin de plano de voo, que nós vamos instalar juntos, né? Tem outros que eu estou fazendo, né? Aqui para colocar inteligência artificial no QGIS, e outros mais que eu estou experimentando, outros que a gente já fez. Bom, essa é a pasta, que tem os plugins. Note que tudo está aqui dentro de QGIS. Aqui você tem todas as configurações. Se você apagar essa pasta, você apaga plugin, você apaga seus usuários, todas as personalizações que você fez. No caso do Windows, você tem uma outra pasta, que é a pasta, essa pasta aqui. Essa pasta tem os arquivos temporários do meu computador, todos eles. São arquivos que o Windows vai guardando, inclusive execuções que a gente faz aqui no QGIS, vem parar aqui nessa pasta. Eu poderia fazer uma breve demonstração, mostrando para você aqui, eu tenho um vídeo mostrando sobre isso, mas vamos aqui, esse aqui que é menor, vamos fazer o seguinte, eu vou reprojetar, eu acabei de processar esse ortofoto, de fazer uma mudança aqui, e ele mostra que como eu não salvei o ortofoto, aqui se você vir aqui em parâmetros, eu não salvei aqui, eu não coloquei salvar em qual pasta, eu poderia salvar em uma pasta específica, eu deixei temporário. Quando foi temporário, ele mandou para cá, para essa pasta aqui, que é a mesma, para onde vão os arquivos temporários do Windows. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, esse QGIS, e eu vou pegar esse aqui que eu acabei de instalar, certo? E eu vou clicar com o botão direito, desinstalar, como se faz no Windows. Ele vai abrir o desinstalador, não escolheu o QGIS ainda, eu vou escolher aqui, digitar QGIS, melhor esse aqui que é dessa pasta da outra unidade. Então vou seguir aqui o procedimento padrão que a maioria das pessoas fazem para desinstalar o QGIS. Ele me pede permissão concedida, o desinstalador está rompendo, né? Agora, essa desinstalação, ela vai tirar apenas o desinstalador e vai deixar vários resíduos.
Bom, pessoal, então nós conseguimos aqui desinstalar a desinstalação que é feita comum. Quando a gente vem na pasta onde foi do QGIS, da versão que foi desinstalada, que é essa aqui, você nota que várias pastas sumiram, alguns arquivos, mas ficou o restante. Né? Você pode encontrar aqui muitos arquivos ainda aqui dentro dessa pasta de instalação. Então, para que você saiba que a desinstalação simples, básica, ela não vai tirar o QGIS, não vai ser uma desinstalação limpa. E aqui eu desinstalei essa versão, além desses arquivos que ficaram aqui, ficaram obviamente esses arquivos aqui. Isso aqui é importante por quê? Porque se eu abrir agora esse QGIS aqui, olha, eu desinstalei aquela versão, mas se eu abrir esse QGIS, ele vem do mesmo jeito que estava. Eu desinstalei somente a versão do QGIS que estava aqui nessa pasta aqui, tá bom? E ainda tem um outro problema no Windows, que não temos em outros, né? Que é a questão dos registros. E aqui eu coloco isso para vocês da seguinte maneira. O Windows, ele deixa resíduos de pastas, como eu mostrei para você ali agora, mas ele deixa também resíduos de registros. E a forma mais eficiente de limpar isso é usar um aplicativo para você apagar esses registros. E aqui no Google nós vamos digitar Revo, desinstalador Revo, certo? Exatamente esse nome. E você pode instalar ele definitivo no seu computador, isto é, como exe normal, ou como portable, que é portátil, né? Mas eu vou procurar esse aqui, olha, no site oficial, esse que está escrito aqui, ó, Download Revo Uninstaller Freeware Portable. Então nós vamos nesse aqui. E aqui ele vai baixar esse arquivo zip. Eu vou salvar como. Vou baixar aqui na minha pasta de downloads. E eu vou abrir a pasta de downloads e vou descompactar essa pasta. Entrando dentro dela, eu tenho aqui o exe, o executável desse aplicativo. Eu vou dar permitir. Tem outros que fazem isso, mas o Revo é de longe o melhor. E aqui eu posso desinstalar cada um das minhas versões de QGIS, bastando dar um clique duplo. Isso aqui é interessante, importante. Se você tem dúvidas sobre a sua desinstalação, é bom você deixar marcado para ele criar um ponto de restauração para você restaurar o QGIS depois. Mas, via de regra, mas para esse caso que eu estou querendo fazer uma desinstalação limpa e eu estou consciente de que eu não vou precisar de nada, então eu vou dar um continuar. E a primeira coisa que ele vai fazer a desinstalação comum. Tem certeza que quer desinstalar esse produto? Sim. Aí você vai ver aquela mesma tela de desinstalação comum. E nós vamos executá-la aqui agora, tá? Esse passo a passo você já sabe. Na hora que chegar no final, nós vamos dar continuidade. Bom, pessoal, então aqui é o seguinte, ele já fez aquela desinstalação padrão que nós acabamos de fazer, e aqui ele pode analisar
como é que foi instalado o QGIS, esse programa, e fazer uma busca por arquivos perdidos e principalmente registros. Nesse caso, tem o modo seguro, o modo moderado e o avançado. Nós vamos aqui em avançado e vamos pedir para escanear todos os arquivos, né? Então ele, de forma, ele vai buscar todos os arquivos e registros. A primeira coisa que ele encontra são os registros. Então, se a gente tivesse que apagar tudo isso aqui na mão, seria difícil, né? Encontrar tudo isso. Então, nós vamos selecionar todos, tudo aquilo que diz respeito ao QGIS 3.28. Selecionamos, clica em deletar. Estamos certos? Sim. Então, nós apagamos ali os registros dos aplicativos que ele grava do QGIS. Aqui ele encontrou várias pastas. E nós vamos selecionar todos, dar um delete, ele avisa, olha, vai apagar esses arquivos. Ok. Então, o QGIS foi apagado, o 3.28. Mas ainda tem uma reserva, uma ressalva a se fazer. Observe que, se eu for na pasta onde ele estava, na pasta de versões, ele foi totalmente apagado, de fato. Mas a pasta de profiles continua aqui, porque o QGIS põe em lugar diferente. Vamos apagar, então, aqui agora, todos os demais. Tudo que é QGIS. Agora, nós chegamos naquele ponto que, se você ainda ficou com alguma dúvida, nós vamos tirar. Aqui no Revo, se eu digitar QGIS, não aparece mais nada, né? Se você procurar aqui sobre QGIS, não vai encontrar. Então eu desinstalei tudo aqui no Revo. O Revo limpa também os registros, né? Então, se eu digitar reg, editor de registro no Windows, e eu teria que procurar tudo aqui do QGIS e desinstalar um por um, mas o Revo já fez isso. E agora nós vamos olhar as pastas de instalação. Essa aqui nós desinstalamos com o desinstalador normal, não pelo Revo. E ficaram esses resíduos. Então, se eu quero desinstalar corretamente, eu vou aqui e vou dar um delete nessa pasta. Agora não tem mais nada. Esta é a pasta de instalação padrão. Diferente daquela ali que nós instalamos em outra unidade, esta é a pasta de instalação padrão. E agora o Revo tirou todas as instalações, todas as versões do QGIS aqui, nada mais do QGIS está aqui. Mas resta aqui a pasta de profiles, né, do QGIS, onde eu disse para você que ficam aqui os plugins, ficam aqui os perfis. Perfis ficam aqui, olha, esse é o único perfil, eu tenho apenas um perfil, né? Aqui ficou um atalho, pessoal, mas esse atalho é porque eu tinha fixado o QGIS aqui na barra de tarefas. Eu vou excluir ele, sai daqui. Os perfis ainda estão aqui. Isso quer dizer que se eu instalar uma nova versão do QGIS, ele vai pegar todo esse perfil e vai pegar também aqui, por exemplo, os meus plugins que continuam aqui, ó. Nós vamos na área de trabalho. E na área de trabalho ficam os atalhos. Então, agora que não tem nenhum desses, esses aqui, olha, não funcionam. Se eu clicar aqui agora, excluir atalho, porque não está apontando para nada. Agora eu venho aqui, apago esse, apago, e pronto. Pergunta, eu quero continuar com aquele perfil? Não. Então eu venho aqui e apago. Lembre-se, tudo aquilo que eu configurei no QGIS será perdido agora. Eu vou dar um delete, apaguei. E agora, pessoal, agora não tem mais nada do QGIS
aqui. Fica assim, tomem notas sobre isso e lembre-se, projeto do QGIS numa unidade, instalação do QGIS na outra unidade. É o melhor. Se você tiver só uma unidade e não puder particioná-la, se tiver só um HD e não puder particioná-lo, criando duas unidades, então lembre-se de, antes de apagar as pastas do QGIS, faça o trabalho de backup.